E aí, pessoal, do 9º ano, vamos lá para mais uma aula de matemática com o professor Watson. Eu quero agradecer a oportunidade da Secretaria de Educação e também da GEPAF, que aqui está presente dando suporte. Beleza? Hoje, aula sobre identificação do ângulo central e setor circular em circunferência, determinação de medida de um ângulo central, interpretação do conceito de ângulo inscrito em uma circunferência, reconhecimento de arcos, ângulo central e ângulos inscritos na circunferência, beleza? Antes de a gente começar a falar sobre identificar o ângulo central na circunferência, eu quero dar um abraço para vocês o novo emoji que tem. Sintam-se abraçados, manda usar pro pessoal, ó, vamos lá ter a aula de matemática com o professor Watson. Vamos embora. Falar de entender a diferença entre circunferência e círculo. O que seria uma circunferência e o que seria um círculo para vocês. Beleza? Então, ó, tenho aqui o círculo ou uma circunferência. Isso da parte de vermelho é um círculo ou uma circunferência? Então, ó, o círculo, que é a parte de dentro da circunferência. Então, aqui é um círculo, a região interna é o círculo, ok? E a parte externa essa parte de preto que está contornando a circunferência, contornando o círculo, é uma circunferência. Essa ideia, essa relação entre círculo e circunferência dá uma quebrada na cabeça e a gente vai entender qual é a diferença dos dois, do círculo e da circunferência, certo? Então, ó, a parte do contorno é a circunferência, o contorno, a borda, certo? Circunferência. Então, o que é a circunferência? Eu pegar, corta para mim, por favor. Cortar um círculo e abrir. Então, o que eu tenho é uma circunferência. Então, o círculo aqui, pego o contorno e abro. Quando eu abro, é a circunferência, certo? Só que existe forma para identificar o que é uma circunferência, o comprimento dela e o círculo. Que é πr ao quadrado e 2πr. Só que onde é que eu uso o quê? Então, o exemplo melhor para fazer é da pizza, ok? Na pizza, qual é o recheio? Só estou vendo o recheio. O recheio da pizza é o quê? Qual o recheio que tem da pizza? Vamos lá, nessa não. Beleza? Não é essa. É o quê? Show de bola. Então, ó, o recheio, o contorno da pizza vem com, corta aqui, ó, cachupiri. Beleza? Então, se eu estou falando de contorno, é só lembrar do contorno da pizza, que é cachupiri, ó. C igual a 2πr. E a parte de dentro? Se eu estou falando da parte de dentro, eu estou falando do recheio. Então, o recheio, quem é que come o recheio? Ah, eu como o recheio, professor. Não, sim, mas quem é, para a gente lembrar da forma? É o pirraio. Então, os pirraios comem o recheio da pizza. Então, a borda da circunferência é com cachupiri e o recheio são os pirraios. Ok? Então, é πr ao quadrado. Pirraio ao quadrado é a circunferência, é o círculo, ok? Então, veja, eu tenho o círculo e dentro dele existem ângulos. Vou pegar aqui. Ok? Aqui ninguém está enxergando abertura nenhuma, certo? Então, ó, quando eu começo a abrir, essa abertura aqui é o ângulo que tem, que forma. E quando chega nesse formato, qual é? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Só que quando chega aqui, é o ângulo de 180. Quando eu volto, é o ângulo de 360. Então, ó, vai ter os contornos. A abertura dele, ó. Então, o ângulo de 48 graus, ponto 22, vai ter do mais esse ângulo, até chegar o ângulo de 360 graus. Ok? Então, ó, veja. Quando eu estou falando
da abertura do ângulo, eu vou fazer a região interna. E quando eu dou uma volta completa, é o comprimento da circunferência, que é a borda. Ok? Então, ó, portanto, um círculo completo é uma volta completa, 360 graus. Então, ó, se eu dividir o círculo em partes, vai formar ângulos, ok? Então, essas aberturas que tem do ângulo, vai do centro da circunferência e forma as aberturas. Então, ó, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho esse contorno aqui da circunferência. Então, ó, esse contorno é uma coisa e a região interna é outra, beleza? Então, ó, então esse ângulo alfa é o ângulo central. Por quê? Porque ele está no centro, certo? Aí, se eu pegar esse pedacinho, eu vou ter um setor circular. E se eu pegar o contorno, a borda, eu vou ter o arco. Então, ó, o ângulo central possui o vértice na circunferência, ok? Então, o ponto na circunferência, ele pode ter o contorno que for, mas tendo na circunferência, esse ângulo que forma é o ângulo central. Então, ó, a gente vai entender agora a diferença entre setor circular, entre ângulo central e entre o arco, beleza? Então, ó, se eu estou olhando a parte do centro da circunferência até uma das bordas, então se eu estou circunferência até uma das bordas, esse ângulo é o ângulo central. Quando eu olho a região interna desse setor, eu estou olhando um setor circular, que é uma parte do círculo. E se eu estiver olhando o contorno, eu estou olhando o arco, beleza? Então tem que saber essa diferença. Então aqui no quadro, vamos lá. Eu tenho a região interna, um círculo. Aqui vem de um ponto até uma das extremidades o raio, certo? Aí se eu vou pegar formar um ângulo qualquer aqui, o ângulo qualquer, o ângulo alfa, e retirar esse ângulo aqui, então, ó, essa região é o que está demonstrado no slide, que é o setor circular. Certo? Agora, eu não quero mais o ângulo. Eu só quero a borda. Então, vou apagar isso aqui, certo? E eu vou ter o arco aqui. E AB. Então, o arco AB, certo? Então, ó, só que o seguinte, aqui tem o alfa, é o ângulo central. Só que o arco é igual ao ângulo central. Então, a medida do arco é igual ao ângulo central. Como assim? Se aqui é alfa, tem um ângulo lá, 60. Nesse caso, 60 não, devido à abertura, né? 120. Se eu tenho um ângulo aqui de 120, aí o arco que corresponde a esse aqui, se eu for lá, arco, a medição do arco de 120 graus. Qual é o ângulo interno? 120. Então, se eu tenho um arco, forma do arco, então, ó, ele é a mesma medida, é a mesma medida do ângulo central. Tem que saber a diferença disso, porque a gente vai ver ângulos inscritos na circunferência, ok? Então, ó, para exemplificar essa pizza aí, certo? Então, a pizza. Então, ó, se eu estou a parte de dentro, é o círculo. Então, eu posso dividir a pizza em partes, né? Se eu estou dividindo a pizza
em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais e vai ter os outros ângulos. Se eu pegar o 360 dividir por 8, vai dar os ângulos correspondentes a cada ângulo central desse, ok? Então, ó, se eu tiro um pedaço dessa pizza, estou retirando a pizza, um pedacinho dela. Então, se eu estou tirando esse pedacinho, eu estou fazendo o setor circular. Ah, mas eu só quero só o contorno. Se eu pegar o contorno, vai ter só o arco, ok? Então, ó, quando eu estou relacionado ao ângulo central, eu vou ter área, ângulo e área, ok? Então, ó, o ângulo total, completo, 360 graus. A área, ó, região interna, a área πr ao quadrado. Só que eu quero o valor do ângulo central. Então, o valor do ângulo central vai corresponder à área do setor circular. Então, ó, eu tenho, quando eu falar de ângulo, setor circular, vou ter área e vou ter ângulo. Se eu estou dando setor circular, eu pego a área toda e que corresponde a πr ao quadrado. Se eu estou vendo, ó, valor do ângulo central embaixo do ângulo, ó, ângulo 360, embaixo dele é o ângulo central, ok? E embaixo da área é a área do setor circular. Então, ó, eu não quero, o ângulo vai dar. Então, eu quero saber qual é a área. Então, vai ter a incógnita. Vai faltar essa informação, ok? Então, ó, depois disso, o que é que a gente vai fazer? O que é isso aqui? Qual é isso aqui, ó, de vermelho? É o quê? Ah, é o meio pelos extremos. Eu digo o seguinte, é a regra do esporte, beleza? Regra do esporte. Então, ó, meio pelos extremos, regra do esporte, certo? Então, ó, se eu estou olhando o contorno, eu estou olhando o arco. Então, quando eu vou olhar o arco, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ângulo e vou ter a circunferência. Por que eu vou ter o ângulo? Porque eu vou ter o contorno que equivale ao ângulo central. Então, ó, por isso que eu vou ter a relação de ângulo e circunferência. Então, ó, 360, o ângulo completo. E 2πr é a circunferência completa, beleza? É a circunferência completa. Então, ó, medida do angular do arco. Então, ó, ele vai corresponder ao mesmo valor do ângulo central. Então, o arco vai corresponder ao mesmo valor do ângulo central, beleza? Então, ó, e vou ter o comprimento do arco. Que mudei a letra porque a incógnita pode ser qualquer uma. Então, para diferenciar o x, eu coloquei o y, certo? Então, vou fazer de novo a regra do esporte. 360 vezes y e a medida do arco, do angular do arco, 2πr. Beleza? Então, ó, essa daqui, meio pelos extremos, é o esporte, beleza? Meio pelos extremos, esporte, aí, ó. Ah, que isso aqui não, esporte é meio pelos extremos, beleza? Sacou a ideia? Então, vamos lá, fazer um exercício aí. Um fazendeiro irá designar uma área circular de 800 metros de raio. Então, ó, 800 metros de raio para a sua produção. Ele precisará dividir essa área em 8 partes, ok? Então, ele vai ter um setor circular, que é um círculo, e eu vou dividir em 8 partes iguais. E dentro dessas partes, ó, ele deixará sem plantio a fração de 1/8. O que quer dizer? Dessas 8 partes, eu vou tirar um pedaço, que é 1/8 desse terreno. Qual é a área reservada para o descanso? Então, ó, se eu tenho um setor circular, então é um círculo. Eu vou pegar e vou dividir esse círculo em 8 partes iguais, certo?
Então, ó, 8 partes iguais. Se eu tenho completo, eu tenho 360 graus. Se eu vou dividir em 8 partes iguais, eu vou ter 8 ângulos centrais, certo? 8 ângulos centrais. Ó, vou dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu dividi 8 partes iguais. Então, cada ângulozinho desse, se está igual, corresponde à mesma medida, ok? Então, cada ângulozinho. E quanto é o ângulo? Qual é esse ângulo? Vamos pensar. Se eu tenho 360 graus e vou dividir em 8 partes, então vai ser 360 dividido por 8. Se eu fizer essa divisão, vai dar quanto? 45. Beleza? Então vai dar 45 graus. Então, esse ângulozinho, esse ângulo que está aparecendo para vocês é 45 graus. E esse ângulo é o quê? O ângulo central, certo? Então, ó, se eu estou falando de setor circular, vai ter a relação de ângulo e área, beleza? Então, o ângulo total 360, a área πr ao quadrado. Se eu tenho o valor do ângulo central, ele deu aí, ó, ele deu que é 45. Eu vou ter quanto de área? Beleza? Então, ó, 360 multiplicado por x e o ângulo central, que é 45, vai ser multiplicado por πr ao quadrado. Beleza? Estamos no ainda? Então, ó, vai multiplicar 360 vezes x, vai ser 360. Eu botei o pontinho para diferenciar o vezes, ok? Mas pode botar junto, né? 360x é 360 vezes x. E vai multiplicar o 45 vezes πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte. R. Ele deu R? Ele deu raio. Então, o raio que é quanto? 800 metros. Então, ó, você vai tirar o R ao quadrado e vai colocar o 800 ao quadrado. Então, você tira o R ao quadrado e coloca o 800 ao quadrado. E 800 ao quadrado, vamos aqui para cá. (800 ao quadrado, ok? O que quer dizer esse expoente? É a potência, certo? O que a potência vai dizer? Ele olha para baixo assim, ó. Ei, meu velho, você vai repetir 2 vezes, porque eu tô aqui em cima de você, beleza? Então, ó, esse 800 vai ser 800 vezes 800. Aí você vai dizer, poxa, 800 vezes 800, me quebrou. Não, meu velho, quebrou não. Porque quando tá assim, você pega os númerozinhos, 8 vezes 8, 64. E repete os 4 zeros. Certo? Aí você, nossa, que número é esse, hein? Vamos lá, 3 em 3. Aqui, ó, pulou aqui, ó. 640 mil, certo? Então, ó, 800 vezes 800 vai dar 640 mil, certo? Aí eu vou fazer o que agora? Vou multiplicar agora 45 vezes 640 mil e vai ter esse valor, certo? Vamos lá, que valor é esse? Deixa eu escrever aqui. Que número é esse? Vamos lá, 3 em 3. Pulou. Unidade, dezena, centena. Então aqui vai dar 800 mil e vai dar 28 milhões 800 mil. Ok? Então, ó, 360 tá de um lado e tem um x igual a esse valor vezes π. Então, ó, eu tenho que deixar a incógnita sozinha de um lado só. Beleza? Então, para deixar a incógnita só, eu vou pegar o 360 e passar
dividindo. Por que eu vou passar dividindo? É a operação inversa. Se eu estou multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro. E fazendo essa divisão, vai dar esse valor aí de 80π. Certo? Só que π é quanto? Isso aí, 3,14. Então você vai pegar esse valor, 80.000, vezes 3,14. E fazendo a divisão, dá esse valor de 251.200 metros quadrados. Ok? Então essa é a área que vai ser reservada para o descanso. Certo? Vamos lá para mais um exemplo. Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento oscila de A e B, descrevendo um ângulo de 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e B? Aí você vai, eita, e agora? Quando olhei essa questão, eu lembrei de um brinquedo que tinha na minha adolescência, que doía a parte do braço todinho. Que fazia o tac, 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 pronto. Parece com esse. Mas o que é isso aqui, ó? Eu tenho uma pêndulozinho e já vai ficar para lá e para cá. Para lá e para cá. Então ele quer saber qual é a distância que vem de A até B. Então se eu estou vendo isso, ó, o contorno, se eu estou vendo o contorno, eu estou vendo a circunferência. Beleza? Eu não vou usar πr ao quadrado, eu vou usar o 2πr. Então, ó, veja, para lá e para cá. Então, eu vou ter esse contorno. Então, ó, esse contorno aqui, ó, é o arco, ok? Então, ó, o arco. Só que esse arco é o mesmo do ângulo central. Lá em cima tem um ângulo de 15 graus, tá vendo aí? Então, esse ângulo de 15 graus, ele é o ângulo central, que é a mesma medida do ângulo do arco. Beleza? Então, ó, medida de AB, que é do arco AB, é de 15 graus, porque é a mesma medida do ângulo central. Então, ó, isso é uma parte da circunferência. Então, se eu estou olhando o contorno, eu estou olhando a circunferência. Se eu estou olhando a circunferência, a fórmula dela é, só lembrar do cachupiri, ok? Então vai ter a relação de ângulo e circunferência. Ângulo e circunferência. Então o ângulo, como eu estou olhando todo, o ângulo todo vai ser 360 graus. Se está ele todo, vai ter a circunferência toda, que é de 2πr. Então, ó, se eu estou com a medida do ângulo central de 15, vai ser quanto essa parte da circunferência, certo? Então, ó, a medida do ângulo vai virar 15. Então, o ângulo central, que é a mesma medida do arco, ele vai para lá e fica 15 graus, certo? Aí eu vou estar, ó, regra do esporte, meio peso extremo, regra do esporte. Então, 360 vezes y e 15 vezes 2πr, certo? Então, eu venho 360y é igual a 15 vezes 2 vezes π vezes r, certo? Então, eu vou fazer 360y, vou repetir e vou fazer 15 vezes 2. Quanto é 15 vezes 2? Show de bola. 30. Só que está faltando uma informação aí. Eu tenho πr, beleza? πr não é meu amigo de vizinho não, beleza? πr. Ah, eu conheço πr. πr é o meu vizinho ali. Não. π e o r, daí. Então, ó, o raio é 15. Então, eu vou tirar o raio e vou colocar o 15. Tirar o raio e colocar o 15. Porque ele vai entrar na multiplicação. Ok? Vai entrar na multiplicação. Então, 15 vezes. Então, ó, tirou. E você escolhe se faz 15 vezes 2, 15 vezes 15. Beleza? Então, lá, 15 vezes 2, 30. Mais fácil, né? E depois venho 30 vezes 15. Como é que dá? Então, 30 vezes 15. Separo 15 em 10 e em 5. Então, 15 mais 5 é 10 mais 5. Separou. Então, vai ser 30 vezes 10, 300. E 15 vezes 30, 150.
Então, 300 mais 150, 450. Beleza? Então, vamos lá. Agora, está multiplicando 360, ele vai passar dividindo. Vai passar dividindo, porque eu quero achar o valor de y. Então, venho 450 dividido por 360. Aí, quando chega aí, dá uma quebrada para dividir. Então, ó, vamos pegar aqui e meter-lhe o corte. Vai cortar, cortar, cortar. E é simplificar. Beleza? Então, vamos lá. 450. Isso aqui. 450 dividido por 360. Então, ó, vai ficar complicado em fazer essa divisão. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplificar. Então, ó, a gente vai simplificar isso. Como é simplificar? É pegar o mesmo número, dividir em cima e dividir em baixo. Então, ó, como um dos dois termina com 0, eu posso cortar aqui. Certo? Porque eu estou dividindo aqui por 10. Estou dividindo aqui por 10. 450 dividido por 10 dá 45. E 360 dividido por 10 dá 36. Então, isso aqui, né? Botar o pi aqui, virou 45 dividido por 36. Aí eu vou dividir de novo. Ah, vamos olhar por 2. Não dá para dividir. Dividir por quê? Em cima não é o número divisível por 2. Mas 36 é. Então não pode fazer isso. Só pode dividir o de cima. O mesmo número que divide o de cima tem que dividir o de baixo. Então vamos por 3. Ah, 3 beleza. 3 dá 45 dividido por 3. Ah, dá quanto? Aí tu vai dizer, diz aí, professor, quanto é que dá? Dá 15, né? 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Ok? E se eu dividir por 3, eu vou dividir por 3 também a parte de baixo. Que vai dar quanto aqui? 36 dividido por 3 dá 12. E aí, dá para dividir ainda mais? Dá por que número? Beleza. Isso aí. Ainda é por 3. Por quê? 15 é dividido por 3 e o 12 também. Então, 15 dividido por 3 dá 5 e 12 dividido por 3 dá 4, certo? Então, vai ser 5π sobre 4. Então, vai ser 5π quartos, ok? Então, ó, 5π quartos. Então, ó, só que o π é quanto? 3,14. Então, o π é 3,14. Então, vou fazer essa multiplicação. Só que, como tem casa decimais, vamos fazer essa multiplicação aqui. Tanto faz aqui, ó, 5 vezes, mas é melhor colocar 3,14 em cima. 3,14 vezes 5. Todo professor apaga o quadro com o dedo. Tem esse não, beleza? Todo professor apaga o quadro com o dedo. Então, ó, quer dizer, todo professor de matemática, né? 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Só que eu vou somar aqui o 2. Fica 7. E 5 vezes 3, 15. Então, ó, a gente vai fazer agora, conferir. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Duas casas decimais, aí eu venho, fica 15,70. Então, ó, que esse 0 sai. Então, ó, dividindo esse valor, 15,7 por 4, dava 3,925 centímetros. É esse comprimento da distância de A até B. Certo? Agora a gente vai olhar os ângulos inscritos na circunferência. Ah, o que é inscrito? Os ângulos dentro da circunferência. Mas existe um que está fora. A gente vai ver aí, beleza? Então, ó, o ângulo inscrito é relativo à circunferência em um ângulo que tem o vértice na circunferência e um dos lados secante a ela. O que isso quer dizer?
Então, ó, existe esse ângulo aí, beta. O ponto dele está na circunferência e eu tenho um ângulo inscrito. Então, essa medida do ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, ou a medida do ângulo inscrito é a metade do arco correspondente, certo? Então, ó, eu tenho esse alfa e o beta está atrás dele. Só que a abertura, observa aí, ó, a abertura do beta está coincidindo com a abertura do alfa. Isso só tem que ser, ó, quando tá a abertura, quer dizer, melhor, né? O arco do beta é igual ao arco do coisa. Não? Só que, qual é o arco? A parte de fora. Então, o ângulo central, eu tenho um arco. E o ângulo beta vai ficar a mesmo contornozinho do alfa. Ok? Então, como é que eu vou lembrar disso? É só lembrar assim. Sai da frente! Você está atrapalhando, você está dando a metade da minha visão. Então, ó, quando a gente ia... faz tempo que eu não vou, né, pro jogo de futebol, a gente diz, senta, senta! Então, ó, tenho essa ideia para lembrar a forma, que um ângulo inscrito que está na circunferência, ele é a metade do ângulo central, ok? Então, ó, o ângulo beta é a metade dele, alfa sobre 2. Então, ó, se eu tenho um ângulo aqui, ó, de 60, qual é o valor dele? Show de bola, é isso mesmo, 30. Porque ele está atrás dele e a mesma abertura está os dois, 30. Então, ó, 60 dividido por 2, 30. Aí agora, esse contorno, essa abertura, ele pode percorrer toda a circunferência, não mudando o arco, né? Toda a circunferência e vai ter o mesmo valor. O mesmo valor. Dá para colocar esse vídeo? Dá para colocar um play? Então, deixa eu colocar o play aqui, então, aqui. Só um minuto. Então, vamos observar isso aí. Veja. (35.1). Então, ele vai percorrer toda a circunferência, não mudando a abertura. Beleza? Então, perceba que o valor não muda, continua sendo o mesmo. Certo? Então, ó, pode ter 3 assim, tudo com a mesma aberturazinha. Os 3 têm a metade do ângulo central. Certo? Então, essa abertura aí, ó, pode percorrer todinho e ele não vai mudar. Então, ó, movendo o ângulo inscrito na circunferência, não altera o seu valor. Então, se ele está lá, aqui a abertura, e o de trás está na mesma abertura, eu posso percorrer ele todo e continua sendo o mesmo valor, certo? Então, aqui, veja, nesse exemplo que eu tenho 2 ângulos inscritos e ele continua sendo o mesmo valor do ângulo central, a metade do ângulo central, ok? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Não tá aqui. 30. 30, pensei em 20, escrevi 20 e falei 30. Então, ó. Vamos considerar perfeitamente aqui, né? Então vai ser 15. Aqui vai ser 15. Ah, eu posso ter outro atrás. Tudo na mesma abertura com 15 também, sendo a metade. Posso ter outro aqui. Abertura 15. Então, ó, se o ângulo central é 30, todos esse ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central. Beleza? Não importa a quantidade que tem. É o que a gente viu aí. Então, vamos lá. Continuando. Então, existe também agora um ângulo com vértice exterior à circunferência. O que é exterior? Ah, tá fora do Brasil, tá no exterior. Ah, é um ângulo que tá fora. Aquele teu amigo fora da curva, né?
aquele que sempre está por fora da situação e sempre pega a conversa o bonde andando. Então, ó, tenho esse ângulo aí, que é, eu tenho um vértice fora da circunferência, ok? Eu tenho um vértice fora da circunferência. Então, vejam, as retas, ó, é todo ângulo definido por duas semirretas. Então, ó, uma semirreta, outra semirreta. Semirreta, semirreta. É o quê? Tem o começo, não tem fim. Semirreta. Ok? Então, ó, ele vai no ponto A, essa semirreta, e no ponto B. E tem o ângulo θ. E eu tenho agora essa abertura. Ó, o ângulo θ é o arco AB menos o arco CD. Então, como é que é isso? Ó, eu tenho esse arco aqui. Veja, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Deixa eu só desenhar. Então, eu tenho aqui o ângulo externo à circunferência. Então, ó, o que quer dizer? Que esse ângulo θ, ele vai ser o arco menos o arco do outro. Então, ó, quer que você entender? Você vai saber esse contorno aqui, que eu tenho aqui, ó, vamos botar o ângulo alfa. Então, esse contorno aqui é o arco AB. E eu tenho esse contorno aqui, que é o arco CD. Beleza? Só que esse contorno aqui, o ângulo central dele, parte do centro da circunferência e aqui, ó. Então, você tem que saber quanto mede esse arco. Para saber quanto mede esse arco, você tem que saber qual é o ângulo central referente a esse arco aqui, correspondente a esse arco. Então, esse ângulo alfa tem um arco aqui AB. Então, eu vou pegar o arco AB, subtrair com o arco CD e a metade dele vai ser o ângulo θ. Beleza aí? Então, isso tem que acontecer. Eu pego essa medida aqui. Então, eu acho o valor ângulo aqui central, que é referente a esse. Se ele deu o ângulo central aqui, então você pega esse comprimento aqui, esse arco, que é referente a esse ângulo. Subtrai e divide, é o ângulo θ. Certo? Então, ó. Esse arco AB e o CD. Então, ó, essa de vermelho aí é o ângulo central referente a esse arco. Então, agora, ângulo excêntrico interno. Se é interno, é dentro. Só que o seguinte, tem um detalhe aí, que esse ângulo excêntrico, ele não está no centro da circunferência, está fora do centro. Existe um ângulo que está fora do centro, esse nome se diga ângulo excêntrico interno. Então, ó, o vértice do ângulo se encontra, ó, mais afastado do centro. Os lados do ângulo são secantes à circunferência. Então, se eu tenho um ângulo, o vértice, então, secante e secante formam esse ângulozinho aí, o encontro das duas secantes, esse ângulo θ. Então, esse é o ângulo excêntrico interno. E agora, eu vi esse aqui, deixa eu voltar, exterior, e eu estou vendo o interno. Para diferenciar, exterior, eu faço o quê? Subtrai. Interior, faz o quê? Soma. Então, você vai somar essa JH, né, o arco, mais o outro arco, não importa a ordem, né, que é soma, vai ser a mesma coisa. Então, vai esse arco, vou somar o arco, e vai ser, a metade dele é esse ângulo. Ok? Só que o seguinte, tem um detalhe aí. Essa abertura que tem, o ângulo central dele não é do arco, porque o ângulo central dele vem do centro da circunferência. Então, ó, se você pegar
você vai no centro da circunferência, né, aqui, ó, e acha o ângulo central, que corresponde ao arco. Então, o outro lado, liga lá o ângulo central correspondente ao arco. Então, esses arcos aí, ó, a abertura é referente ao ângulo central. Eu acho isso, somo e divido por 2. Ok? Então, um exemplozinho aí que eu botei, 5,98 mais 3,91, tudo em grau, né? Então, eu divido por 2. Eu somo, divido por 2, dá 92,86. Divido por 2, dá 46,43. Então, ó. Veja agora. Bateu, olha aí, ó. Veja aí na tela. Ó. Mesminho, então tá aprovado aí que isso aí existe, certo? Esse programinha foi o GeoGebra que eu quebrei para fazer, mas tá aí, ó. Certo? Agora vem um ângulo semi-inscrito. Então, ó, eu tô semi-inscrito no concurso da PM. Então, eu tô fora. Eu não fiz. Então, aqui, ó, veja. Eu tenho a circunferência e existe uma reta tangente a essa circunferência. Então, ó, o vértice se encontra na circunferência, ó, com um dos lados é secante, veja, que vai até uma das bordas, passando por dentro, e o outro é uma tangente. Um dos lados é secante e o outro lado é a tangente. Então, esse ângulozinho que forma se chama ângulo semi-inscrito. Então, ó, esse ângulo semi-inscrito vai ser o quê? Vai ser a metade do ângulo central. Que o ângulo central é o AO. Nesse caso eu botei J, né? AJO. Então, ó, vai ser esse arco aqui, ó. AO, a metade dele. Então, é só você achar o ângulo central e que corresponde ao arco. E a metade dele é o ângulo do semi-inscrito. Então, é isso aí. Se eu tenho um ângulo, eu tenho aqui, vamos ver tá aqui. Eu tenho uma reta tangente. Existe um ângulozinho aqui. Eu acho o ângulo central dele, referente a esse arco. Divido por 2 é esse ângulozinho. Filé mignon sem estresse. Ok? Aí eu venho agora, se eu dividir vai dar 53,31. Veja lá, ó, que vai dar 104,62. E bateu o ângulo central. É 104,62 que bateu aí. Então esse exemplozinho. E agora? Aí tá, aí você vai dizer, qual é a resposta? Ah, a resposta é a letra A, porque está o mais escuro que tem. Ah, então, no chute, né? A de amor. Ou A de Addison. Muito bem. Então ele quer saber o valor de alfa. Qual é o valor de alfa? Aí você vai olhar e vai ver que existe um ângulozinho lá atrás, 35, que corresponde, tem a mesma abertura do arco que corresponde ao ângulo central. Que doideira! Então, ó, esse ângulo θ é um ângulozinho inscrito, né? Aquele na circunferência que a gente viu o contorno dele. E eu tenho o outro ângulo 50. Certo? Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Olha, essa abertura aqui, ó, de vermelho, é o arco referente ao ângulo central. Se eu tenho esse arco referente ao ângulo central, olha aí o ângulo central. Ó. Ok? Então, esse 35, é só lembrar, tá atrás, mesma abertura atrás. Se está atrás, ele é a metade da abertura. Metade do ângulo que forma a abertura. Então, se ele é a metade do ângulo que forma a abertura, então a abertura vai ser 70. Veja lá. O ângulo θ é o comprimento do arco CB sobre a metade, que a gente viu que ele está atrás. Então, ele vai corresponder, ó, a 35, que é o ângulo θ, e o comprimento CB é a metade. Só que eu vou pegar o 35 e passar, o 2 vai passar multiplicando.
Então, ó, 35 vezes 2, 70. Então, esse ângulo aí equivale a 70. Então, a abertura, ó, esse ângulo central é 70. E corresponde a essa abertura aí. Só que eu tenho esse ângulo forazinho aqui, ó, que também é 35. Perceba que esse 35, essa abertura, está no mesmo arco do ângulo central. Se ele está no mesmo arco do ângulo central, ó, CB, ele está na mesma abertura do ângulo central. Então, ó, 35 também. Então, ó, só que quando eu vou pegar esse 35, o alfa e o 50 formam um ângulo de 180. O ângulo de 180 graus. Beleza? Eu não falei no começo, mas na volta, né, do começo, no ângulo, no contorno é 180, 180, 360, 180, 180, 360. Então, ó, se eu tenho um triângulo, o ângulo dele interno é 180. Ok? Então vai ser esse 35, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então eu venho 35 mais 50 mais alfa é igual a 180. Só que eu vou somar, ó, 35 mais 50, 85. Aí eu venho 85, ó, vou passar subtraindo. Tá somando, passo subtraindo, porque é operação inversa. Mudou de lado, muda a camisa. Se eu fui esporte, agora eu sou tricolor. Então eu mudei de lado, eu vou mudar a camisa. Então se eu estou mudando de lado, vou mudar a camisa. Se está mais, passa menos. Então 180 menos 85 equivale a 95 graus. Beleza? Então, ó, esse ângulozinho aí é 95 graus. Olha aí o coração, é a resposta. Certo? Só que tem questões que falam de relógio envolvendo o ângulo central. Se eu tenho um relógio, tá aqui, só para ter essa ideia aqui. Se eu estou num relógio, o relógio divide essa circunferência em quantos pedaços? Vai dividir a circunferência em quantos pedaços? Eu tenho de 5 em 5, beleza? Então, ó. Então, ó, 12. Agora deu branco no relógio. Então, ó, cada abertura, ó, cada grau, se eu tenho aqui de 1, 12 até 3, eu tenho aqui 3 horas, né? Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, cada aberturazinho vai ser de 30. Então, se eu tenho um relógio e eu tenho aqui 3 horas, se eu tenho 3 horas no relógio, então, ó, dá 90. Se eu dividir por 3, então cada horazinho vai dar 30, 60 e 90. Beleza? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, pode perguntar. Ok? Tem mais algum tempo, produção? Analisou? Então, pessoal, só para a gente finalizar, um forte abraço e até a próxima. Todas as vezes, 4 horas da tarde, manda o zap, pessoal. Aula, pessoal. Vamos embora no ano estudar, ok? Tem um QR Code? Tem. Esse QR Codezinho você coloca e vai ter um exercício massa. Porque esse descritor é o descritor 11 de matemática. Então você coloca o celular, escaneia esse QR Code que vai estar lá as questões. A gente preparou 11 questões bem massa referente a esse assunto. Ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal!